A paz de Cristo para a sua vida. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o vosso irmão em Cristo Jesus, o pastor Gilvaí de Oliveira. Mais uma vez estamos gravando um vídeo aqui por esse canal, Apocalipse Now. Você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, nos ajude a fazer esse canal crescer para que a palavra do Senhor chegue a outras pessoas e essas pessoas tenham suas vidas tocadas e impactadas pela palavra do Mestre, pela palavra de Cristo Jesus. Também te peço que compartilhe este vídeo com outras pessoas, deixe os seus comentários, o que você entendeu, como você compreendeu este vídeo, e deixe o seu like, deixe também o seu joinha. Isso é muito importante para ranquearmos esse vídeo e esse vídeo chegar até outras pessoas que precisam ter suas vidas tocadas e impactadas pela palavra de Deus. Esse vídeo é a continuação de um outro vídeo que nós gravamos neste canal, onde nós falamos de Jesus no Getsemane, quando ele foi preso, foi julgado, levantaram falsas testemunhas contra o Mestre. Então esta é uma continuação deste vídeo. Jesus agora ele está preso diante do sinédrio judaico, que procurava falsas testemunhas para condená-lo à morte. E quando apareceram aquelas duas testemunhas que disseram que Jesus disse que derrubaria o templo e ele reconstruiria em 3 dias, sem entender a expressão, e quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus e que os judeus veriam o Senhor sentado à direita do poder, eles disseram que Jesus estava blasfemando e não havia mais necessidade de julgamento, era só condená-lo à morte. Contudo, eles não poderiam condenar ninguém à morte, porque eles não eram os verdadeiros governantes das terras de Israel. Israel estava sob a tutela de Roma. Israel estava sob a tutela dos romanos. Tinha um governante, tinha um governador, alguém que governava a Palestina. E então eles teriam que conduzir este suposto criminoso, no caso eles estavam dizendo que Jesus era um criminoso, até a presença deste governador, para que o governador, por sua vez, condenasse Jesus à morte. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, eu estou usando a tradução King James, é uma das traduções mais antigas do mundo. E no capítulo 27 de São Mateus está escrito assim. Assim, eu estou lendo o capítulo 27, versículo 1 de São Mateus, que está escrito assim. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Como você está vendo na continuação deste vídeo, que havia uma conspiração entre as lideranças judaicas para tirar Jesus de cena e condená-lo à morte. Então, eles pegam Jesus e levam o mestre amarrado. Claro que Jesus já tinha sido esbofeteado, já tinha sido humilhado, já tinham cuspido na sua face, já tinha dito, profetiza quem foi que te bateu. Então, eles amarrado, levam Jesus amarrado até a presença do governador, que naquele tempo era Pôncio Pilatos. Nesse inteirinho de tempo, Judas percebe a besteira que fez, a bobagem que fez e a traição que praticou, e ele vai se enforcar. Jesus, então, é levado até a presença de Pôncio Pilatos, para ser julgado e condenado por Pôncio Pilatos, isto com a ordenança dos sumos sacerdotes, dos principais líderes judaicos, dos principais líderes de Israel. Quando chega até a presença de Pilatos, Pilatos começa a interrogar Jesus, se ele realmente era rei. Começa aquela conversa para saber se Jesus era rei, se Jesus falava a verdade ou se Jesus tinha alguma coisa errada, se ele estava mentindo nesse processo. Pilatos, claro que percebeu a conspiração de Caifás e a sua patota.
Contudo, ele também vai ter a sua parcela de culpa. Nesse período de tempo, no desenrolar de todo esse processo, a Escritura dentro dos evangelhos vai nos dizer que a mulher de Pilatos teve um sonho. E nesse sonho que ela teve, ela chegou à conclusão que Jesus era justo e que Jesus falava a verdade. Então ela chama Pilatos, antes de Pilatos efetuar qualquer tipo de conversa com Jesus, e ela alerta Pilatos dizendo: olha, não pratiques injustiça contra esse Galileu, porque ele é justo. E eu tive um sonho com ele e eu sofri muito por causa dele. Ele é justo, ele não é o que estão dizendo. Pilatos já tinha essa informação em mente. Pilatos já sabia dessas informações porque recebeu de antemão. Então ele começa a conversar com Jesus, a dialogar com Jesus, só que Jesus ficou calado. Jesus não dava resposta às perguntas que Pilatos estava fazendo, que Pilatos estava realizando. Pilatos interroga o Cristo, o mestre por excelência, e diz para ele: por que tu não falas? Tu não sabe que eu tenho poder para te condená-lo à morte ou para te soltá-lo? Aí Jesus fala: ó, Pilatos, para aí. Você não tem nenhum poder contra mim, se do céu não fosse te dado. Você não teria nenhum poder contra a minha pessoa, se dos céus não fosse te concedido. E aí Pilatos pergunta: então tu és rei? Ele diz: o meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo não é deste mundo, não é deste planeta. O reino de Cristo é um reino extraterrestre. Não se assuste com as palavras. Então Pilatos diz para Jesus que ele tinha poder para soltá-lo. Perguntou se ele realmente era rei. Jesus, percebendo a conversa de Pilatos e que Pilatos estava com a intenção de soltar Jesus, Jesus percebeu isso. Pilatos estava com esta intenção. Jesus pergunta: olha, essa conversa que nós estamos tendo aqui, que eu sei que você está percebendo a minha inocência, eu estou conjecturando o texto. Esta conversa que tu está abordando comigo aqui, isto vem de tu mesmo? Ou alguém te contou alguma coisa? Jesus sabia. Jesus sabia que a mulher de Pilatos tinha falado para ele. Jesus sabe de todas as coisas. Só que Pilatos não admitiu. Aí ele para a conversa e tem a intenção de soltar Jesus. Quando ele tem a intenção de soltar Jesus, ele prepara um plano para soltar o Cristo. E o plano foi o seguinte: tinha uma pessoa que era um zelote. Uma pessoa que era um zelote, alguém que conspirava por meio da força militar a ataques a Roma, ao governo do próprio Pilatos, e esse alguém tinha sido capturado, que no caso aí era Barrabás, e ele estava preso para ser condenado à morte. Pilatos tem um plano para soltar Jesus e ele diz: vou levar esses dois homens para que a multidão decida quem eu devo soltar, porque era costume dos romanos soltar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Então ele leva Jesus e Barrabás para saber o que a multidão diria diante das suas perguntas. E ele chega diante de Jesus e da multidão e apresenta também a Barrabás. Então Pilatos diz: olha, eu tenho aqui dois condenados, dois homens que estão condenados. Jesus, chamado o Cristo, e Barrabás, o guerrilheiro que não melhora. E eu preciso soltar um dos dois. Só que eu quero que vocês decidam quem é que eu devo soltar. Se Jesus de Nazaré, acusado de conspiração, de levantes, ou Barrabás, o guerrilheiro, que tem praticado tantas conspirações e ataques, e ele não melhora, quem que eu devo soltar? Aí, meus amados, a Escritura vai nos dizer, Evangelho de Mateus capítulo 27, verso 20, diz assim: todavia, os chefes dos sacerdotes
e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Veja que nós começamos falando que esses sacerdotes e chefes dos sacerdotes, líderes religiosos, eles estavam com uma conspiração para condenar Jesus à morte. E agora, quando Pilatos coloca diante da multidão Jesus, um homem inocente, sem ter coisa errada contra ele, e Barrabás, que representa agora a guerrilha, Barrabás representa o pecado, Barrabás representa a injúria, a conspiração, a maldade, a falcatrua, Barrabás representa a mentira, Barrabás representa o fingimento, Barrabás representa tudo o que há de errado nesse processo. E Pilatos pergunta quem é que eu devo soltar dos dois. E a multidão, influenciada pela liderança religiosa dos judeus. Veja bem, a liderança religiosa. Eles disseram, solta Barrabás. Certo que deve ter alguém que gritará, Jesus, solta Jesus, mas aqueles gritos muito baixos. A multidão furiosa gritava, solta Barrabás, solta Barrabás. Eu já te disse que Barrabás representa o pecado, Barrabás representa a mentira, Barrabás representa o engano, Barrabás representa a morte, Barrabás representa o fingimento, tudo as maracutaias, as mazelas, as conspirações, a corrupção. Barrabás vai representar tudo isso, ao passo que Jesus é o contrário disso, ele representa a vida. Mas a multidão, influenciada pela liderança religiosa dos judeus, gritavam, solta Barrabás, solta Barrabás. Pilatos por 3 vezes disse, mas eu não vejo culpa nenhuma neste homem chamado Jesus de Nazaré. Eu não estou vendo culpa nele. Então, o líder dos judeus, a liderança judaica, os fariseus, os sacerdotes ou os principais dos sacerdotes gritam, se você soltar este homem, você não é amigo de Roma. Pilatos até grita, mas ele não é o vosso rei? Diz, não, nós não temos ele como rei. O rei nosso é César. César é o nosso rei. Veja que situação que a coisa chega, que ponto que chega. Então Pilatos, ele é obrigado a soltar Barrabás. Ele é obrigado a soltar Barrabás. E ele pergunta, mas o que é que eu devo fazer com Jesus de Nazaré? Olha o que diz o versículo 23. Outra vez insta Pilato, por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava, ainda mais furiosa, crucifica-o, crucifica-o. Veja que situação, pedindo para crucificar Jesus de Nazaré. Então Pilatos, querendo salvar a própria pele, não adianta que ele não vai salvar a própria pele por esse ato. Ele pega água e lava as mãos e diz, eu não sou culpado do sangue deste homem. E aquela multidão furiosa grita que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aí Pilatos, depois de lavar as mãos, entrega Jesus para ser crucificado. Ele não é inocente, ele sabia muito bem o que é que ele estava fazendo. Quando Jesus é entregue para ser crucificado, diz o verso 27, e sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Veja, despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Traçaram uma coroa de espinho e forçaram sobre a sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando, salve, salve, ó rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando o caniço de sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Veja que situação, veja o que Jesus passou,
a humilhação, a maldade que fizeram com o mestre, tudo isso, meu amado, por quê? Porque ele estava pagando o preço da redenção. Ele estava pagando o preço da redenção do homem pecador. Jesus foi como um cordeiro mudo, como disse o profeta Isaías. Como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele foi tirado da terra dos viventes, e quem contará o tempo da sua vida? Nós não víamos beleza nele para que o desejássemos. Todavia, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de nós todos. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi moído pelas iniquidades dos pecadores, e pelos pecadores ele intercede. Meus amados, que esta palavra não fique somente em um meio de comunicação, mas que ela produza efeito na sua vida. Por que Jesus passou por isso, ou por que ele fez isso? Para nos dar a redenção, para nos dar a salvação, entregar o mestre para ser crucificado. Você está percebendo que Jesus, antes de ser crucificado, passou por um processo de conspiração, de humilhação, de tantas mazelas e maldades que não tem nem como dimensionar num vídeo como esse. Mas a grande verdade é, ele sofreu por causa dos nossos pecados. Você que está ouvindo, aguarde a crucificação, pois nós vamos falar ainda da crucificação. Deixe o seu like, deixe os seus comentários, o que você entendeu, e compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que elas também tenham suas vidas impactadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus.